Glória a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui, né? Quero cumprimentar os irmãos com a maravilhosa, saborosa, deliciosa graça e a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que estão nos acompanhando diretamente através do Meet, que todos sejam ricamente abençoados, que através deste momento em que o Espírito Santo assume o controle do meu corpo, da minha mente, do meu coração e da minha voz, a palavra do Senhor seja verdadeiramente penetrada nos corações de todos vocês. E agora eu peço aos irmãos que se sentem, porque daqui a pouco nós vamos ficar um bom tempo em pé, mas cabe nessa nossa mensagem de hoje uma pequena introdução, porque Deus é bom. Quem concorda comigo que Jesus é lindo? Como é que nós vamos concordar se nós não vimos Jesus, não é verdade? Mas só por tudo que a gente vive hoje, por tudo que a gente tem conhecimento, eu particularmente, creio que os irmãos com certeza vão concordar comigo, eu posso declarar com toda certeza, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Hoje nós vamos falar sobre a incredulidade no que ouve e o despertar pelo que vê. Na quinta-feira, no nosso culto de reunião, no nosso culto de oração, esse é a pequena introdução que eu vou fazer, uma irmãzinha passou por mim, me olhou, veio, aí ela voltou, olhou para mim e falou assim: irmão Armélio, por que a gente é tão incrédulo, hein? Aí eu parei, pensei, o Senhor trouxe logo o meu coração. Por quê? Porque essa passagem, o Senhor já tinha falado ao meu coração, já tinha me dado há mais de um mês atrás. Na realidade, era ela que eu pensei em trazer na ministração que o Senhor me deu a oportunidade de fazer há 3 semanas atrás. Mas o Senhor trocou, porque, na realidade, graças a Deus, e eu creio que acontece com todos aqueles servos do Senhor que se achegam aqui, sempre antes o Senhor dá aquele start, aquela confirmação de que, olha, é isso mesmo que você vai falar. Às vezes o Senhor troca em cima da hora, já tivemos muitos exemplos. E aí essa irmãzinha chegou e falou isso comigo. Eu falei para ela, guarda isso que a senhora me perguntou. O que a senhora me perguntou mesmo? Ela, por que nós somos tão incrédulos? Aí eu falei, guarda isso. Ela vai saber. E aí ontem, conversando com uma outra irmãzinha, dessa vez em casa, aí não dá para esconder, que vocês já vão saber quem é. Num contexto do que nós estávamos conversando, entrou essa mesma questão e eu falei para ela, guarda isso, porque nós vamos falar justamente sobre isso, a incredulidade no que ouve e o despertar pelo que vê. Agora sim, eu peço aos irmãos que fiquem de pé e preparem-se, porque nós vamos exercitar o que os irmãos exercitaram naquela época, quando o livro foi entregue a Esdras e ele começou a ler e os irmãos se levantaram e ficaram de pé desde a alva até ao meio-dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 24. Amém? O Igor vai, na medida do possível, nos dar condição daqueles que estão assistindo estarem acompanhando. E Deus é tão maravilhoso. Por que eu falei que Deus é lindo? O Senhor é lindo, maravilhoso. Porque antes ele colocou aqui na nossa congregação uma escola bíblica dominical. E aí todas as vezes que ele me chama para estar aqui, é fato. Ele fala com o mestre que vai trazer a escola bíblica dominical e aí ele suaviza tudo que eu vou precisar falar. Foi assim há 3 semanas atrás, quando o nosso mestre irmão Reginaldo, saboreou a todos nós aqui e
foi tranquilo depois eu falar, embora eu estivesse nervoso. E hoje, não mais diferente. Com certeza, todos vocês gravaram muito bem muitas das coisas que foram faladas. E uma das coisas que foi, assim, bem impactante foi quando o nosso pastor Carlos falou a respeito da ressurreição, que é o texto que nós vamos ler agora. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, diz assim a palavra do Senhor falando da ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó, nécios e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele
se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe o deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Tem outras versões que dizem fantasma. E eles lhes disse: por que estáis perturbado? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando-o e bendizendo a Deus. Amém. Oremos. Pai, acabamos de ler, Senhor, um capítulo inteiro da Tua palavra. Desnecessário seria nós comentarmos mais alguma coisa, mas aprove o Senhor que nós aqui estivéssemos para compartilhar com os irmãos. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar à Tua igreja nesse momento. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? O nosso pastor falou que, citou na EBD, que a palavra do Senhor, ela se apresenta para nós, né, em tudo que nós observamos, em tudo que foi criado. E naquilo que nós fazemos, o exercício faz com que a gente se aperfeiçoe cada vez mais. Então, nenhum de nós que está aqui hoje vai poder dizer que nunca leu um capítulo inteiro da Bíblia. Primeiro ponto. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto
foi exatamente o que os anjos, tá? Porque a gente observa que as mulheres que foram ao túmulo, elas tinham preparado alguma coisa, né, que era o costume dos judeus, preparavam especiarias e tudo justamente para ungir, para perfumar o corpo, não é verdade? Nós já observamos aí neste gesto, né, um gesto de incredulidade, porque essas mulheres, e a gente vai ver que esta passagem da ressurreição, ela também é transmitida e está escrita em Mateus, capítulo 28, do versículo do 1 ao 10, em Marcos 16, do 1 ao 8, e em João, capítulo 20, do 1 ao 18. Cada um coloca dentro de um contexto, colocando por escrito aquilo que o Espírito deu. Se nós entrelaçarmos todos estes 4 momentos, aí sim teremos um texto completo, com todas as observações, com todos os detalhes, riquíssimo, para que a gente realmente compreenda. Ao longo de toda a Escritura, não foi uma e nem somente 2 vezes em que essa mensagem foi apresentada. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Várias e várias vezes o Senhor, no caminhar com os seus discípulos, no caminhar com aquele povo que realmente estava mais próximo dele, eu não digo quando ele estava em meio à multidão, mas naqueles que o acompanhavam com mais frequência, naqueles que viam nele uma verdade em tudo o que ele falava e em tudo o que ele fazia. Porque tudo que Jesus falava era confirmado no coração dos irmãos através dos gestos que ele praticava. É por isso que eu trago sempre a ênfase para os nossos dias na questão do agir, falar, sim, mas o testemunho, a nossa vida, ela evidencia e prega muito mais do que somente as nossas palavras. Porque as palavras, elas passam, as pessoas esquecem com facilidade, mas aquilo que elas estão vendo a gente fazer, elas gravam e dão testemunho, assim como Jesus citou aqui, que aqueles discípulos eram testemunha dele. Por quê? Porque caminharam com ele durante muito tempo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 29, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que que eu coloquei essa observação? Porque, na dúvida, tá? Nessa questão não está aqui, mas ressuscitou, nós podemos ter raciocínio do contrário. Se Jesus não ressuscitou, tá? A palavra diz aqui num comentário da Bíblia apologética, se Jesus não ressuscitou fisicamente, não há salvação. Porque todo o processo de salvação de Jesus, ele foi consumado na cruz, onde ele, como foi comentado na EBD, pagou os nossos pecados e evidenciado na sua ressurreição, quando ele deixou a mensagem e a ordem aos seus discípulos que chegou até nós, para que nós fôssemos e pregássemos aquela verdade que nós conhecemos hoje através da palavra. Os discípulos na época, através de tudo que ouviram e viram de Jesus, era para testemunhar, era para pregar. E pregar o quê? O que foi evidenciado aqui? O arrependimento de pecados. Porque se não houver o que foi evidenciado na EBD, me perdoem se eu vou ficar citando como referência a EBD, mas porque ela foi completíssima, não precisava eu estar falando nada aqui. Se não houver arrependimento de pecado, que nos leva à transformação da nossa vida, e ela tem que ser evidente, ela tem que ser aparente, não dá para a gente esconder determinadas coisas,
porque se eu faço uma coisa e me comporto de outra maneira, eu sou tomado como mentiroso. E assim a palavra do Senhor fala também a respeito disso, porque muitos não acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus. Na realidade, não acreditaram nem que ele era o Cristo, Filho de Deus, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, versículo dos 1 a 5, diz que a sua ressurreição é o centro do evangelho pelo qual nós somos salvos. Tá? O apóstolo Paulo, ele listou uma série de consequências relacionadas à negação da ressurreição física. Ele diz assim, se Jesus Cristo, tá? Vou citar só os tópicos, não vou ler o texto todo, porque está em 1 Coríntios, capítulo 15, 14 ao 19, essa lista que eu vou citar agora. Se Cristo não ressuscitou, então, primeiro, a nossa fé é inútil. Segundo, nós ainda permanecemos em nossos pecados. Terceiro, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quarto, os apóstolos são falsas testemunhas. E por último, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. São palavras deixadas, registradas pelo nosso apóstolo Paulo, aquele que foi escolhido pelo Senhor para trazer o ensino, para trazer toda a orientação à igreja e fazer com que ela chegasse até nós. No versículo 7, quando o Senhor diz que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite, essa passagem nós podemos encontrar também em Mateus 17, do 22 ao 23, e em Marcos 9, do 20 ao 31. Há um confronto do que ouviram com o que viram. Em outro texto da Escritura, nós sabemos que está escrito que, para evitar a confirmação da ressurreição de Jesus, os sacerdotes, os escribas, pagaram para que fosse criada e inventada uma história de que os discípulos deles tinham ido lá e roubado o corpo de Jesus. Nós sabemos dessa história, não é verdade? E aí, as mulheres, quando chegaram lá, viram um anjo que falou e não viram o corpo. Aí elas entenderam que realmente tudo aquilo que Jesus falou estava acontecendo. Voltaram e contaram o que elas ouviram e o que elas viram. Poderia encerrar aí a história. Glória a Deus, Jesus ressuscitou e está confirmado. As mulheres viram e vieram nos contar. Só que as mulheres não tinham crédito naquela época. Aquilo que elas falavam não era dado muito crédito. Por isso que os discípulos que ali estavam receberam a notícia delas, primeira atitude de Pedro foi: elas estão falando, mas espera aí, eu vou confirmar isso. Mais um gesto de incredulidade. Eu vou confirmar isso, e saiu correndo. Em outro texto, num outro evangelho, cita com mais detalhes. Aqui diz que Pedro saiu correndo. No evangelho de João, diz que saiu Pedro e João. João narra que ele foi junto com Pedro. Chegou lá João conseguiu chegar na frente, olhou, viu o lençol no chão, mas não entrou. Pedro chegou depois, passou por ele e entrou e confirmou toda aquela cena, com um detalhe especial. Os lençóis estavam lá, mas o lenço estava enrolado, ou seja, nós podemos entender que estava dobrado num canto, tá? E aí vem a refutar a questão do roubo do corpo. Se alguém está roubando alguma coisa, não dá tempo de você ajeitar, preparar tudo, dobrar e botar lá num cantinho, guardadinho de jeito. Então, nós conseguimos entender dessa maneira.
Seguindo à frente, vem a narração do texto em que 2 desses discípulos que estavam indo para a sua cidade, voltando depois de todo esse acontecimento, estavam conversando e Jesus, já ressurreto, que já tinha, no texto de João também fala que ele já tinha aparecido para Maria, Jesus se apresenta a eles e começa a caminhar com eles. E é nesse texto que eu gostaria de estar assim, dando uma ênfase maior em função do tema que nós estamos tratando. A incredulidade no que ouve e o despertar pelo que vê. A mensagem em si, ela vai ser bem curtinha. O texto foi longo, mas a mensagem é curta e objetiva. Por quê? Porque ela vem a nos confrontar. O objetivo dessa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, primeiro, teve um objetivo: confrontar a mim, que tenho ouvido muitas coisas acerca da palavra, acerca da verdade, tá? E aí, qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a minha resposta? Qual tem sido a minha declaração diante de tudo que eu tenho ouvido? Qual de nós aqui viu Jesus? Mas a palavra do Senhor fala o que a respeito de nós acerca disso? O próprio Jesus falou: nós somos muito mais bem-aventurados porque nós não vimos e declaramos crer. Essa declaração, ela precisa ser testificada. Assim como Jesus falou para os discípulos que eles seriam testemunha, testemunha não é só pelo falar, como eu falei, é pelo agir. Então, se nós somos muito mais felizes, muito mais bem-aventurados porque nós não vimos Jesus, mas hoje nós olhamos para a palavra e entendemos e cremos que é Jesus, as nossas atitudes precisam testemunhar esta nossa declaração. E isso o Senhor falou ao meu coração. Faça uma reflexão, Hermélio, da sua vida. Vê se as suas atitudes estão ao nível das suas declarações, ao nível daquilo que quando eu te convido a estar lá atrás daquele púlpito, as suas atitudes estão coerentes com aquilo que você chega lá e fala para uma congregação, que alcança outras pessoas através da internet, através das mídias. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. Um daqueles 2 discípulos chamava Cleopas. Há uma comparação, não sei se discordância, eu particularmente não consegui entender bem. Eu creio até que o nosso irmão evangelista Reginaldo possa até depois, com calma, me esclarecer isso melhor. Porque diz que esse Cleopas é o possível marido de uma das Marias. No comentário de Shed, ele diz que é o tio de Jesus, irmão de José, segundo Eusébio. Tá? E na pequena enciclopédia que eu tenho lá em casa, a pequena enciclopédia bíblica, diz que esse Cleopas citado aqui é uma abreviação de Cleópatro e não o mesmo de João 19, 25. Eu confesso que eu não consegui chegar a um consenso. Mas isso importa? Eu vejo que não. Por quê? Porque, independente de quem seja ele, esses 2 eram discípulos de Jesus. Conheceram Jesus em vida. Ouviram com certeza Jesus falar várias vezes aquilo que ele citou aqui no versículo 7. Olha, o que vai acontecer comigo é isso, isso e isso. Eu vim, estou aqui caminhando com vocês, estou ensinando vocês, estou mostrando a vocês, estou dando o meu testemunho através daquilo que vocês não só estão ouvindo eu falar, mas do que vocês estão ouvindo
eu fazer, vai acontecer isso comigo. Então eu não consigo entender por que no momento em que houve a ressurreição, o estrondo não foi de alegria. Por que não foi? Por conta da incredulidade do coração de todos eles. E andaram com Jesus. E estavam com Jesus. A incredulidade do coração do homem leva ele a não enxergar. E por que eu estou falando isso? Porque, segundo o que eu pesquisei, 60 estádios são aproximadamente 12 quilômetros, em torno disso. Para um bom atleta, ele consegue, correndo, passar esse percurso em torno de 1 hora e 10 minutos. A palavra do Senhor diz que eles estavam caminhando. Então eu deduzo que tenha sido aí algo em torno de 2h30 a 3 horas caminhando, e Jesus caminhando com eles e falando tudo a respeito dele, que os profetas já tinham transmitido. E aí depois eles vêm declarar, e olha só, eles estavam do lado de Jesus, gente. Eu não consegui encontrar, os meus pastores e o irmão Reginaldo, por favor, depois, se existir esse momento, me mostrem, declarando que Jesus, quando ressuscitou, tinha forma diferente, tinha fisionomia diferente. Tá? Pode ser que eu não tenha ainda, nunca chegado a ler esse texto, porque eu confesso aos irmãos que ainda há uma certa deficiência nesse sentido. Mas o ter estado com Jesus aquele tempo todo deveria, por obrigação, fazer com que, ao se aproximar deles, Jesus fosse conhecido. Mas os olhos deles estavam como fechados. Por quê? Porque eles estavam envoltos em questionamentos de dúvidas. É verdade que umas mulheres viram e que não encontraram o corpo, mas o que eles esperavam? Eles esperavam um rei montado num cavalo, exército para defender e remir Israel. E aí vem Jesus na sua simplicidade, mas dando toda a amostra de que ele sim estava ali para isso e iria fazer isso dentro do seu tempo, da cronologia do Senhor, e não foi creditado. Não conheceram, andaram com Jesus durante muito tempo, viram Jesus, observaram os milagres, estiveram presentes em todo o tempo do ministério de Jesus. Ouvindo de Jesus tudo o que precisava ser ouvido para testificar e cumprir aquilo que Jesus ordenou a eles quando partiu. No entanto, não foi conhecido. Aí eu parei e pensei num detalhe: Senhor, só a tua misericórdia mesmo. Porque se Jesus não aceita o convite deles para ficar com eles e ceiar com eles, eles nunca teriam identificado, porque teria ficado só no que eles ouviram. E a incredulidade deles iria permanecer. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que assim como Jesus fez naquela época, ele faz hoje. Ele faz hoje. Ele não só nos fala, como ele dá provas. Ele se apresenta, ele mostra. Então, aqueles discípulos, ao Senhor Jesus chegar, se assentar com eles à mesa e ao partir o pão, abençoar e partir o pão, eles conheceram. Só um faz desse jeito. Só um se apresenta desse jeito. Só um se mostra desse jeito. Só um é desse jeito. Só um
é o Senhor. Não há outro em quem devemos confiar. E a mensagem que ele trouxe para nós é que nós não venhamos a ser incrédulos, mas que creiamos não só no que deixou registrado, mas também em tudo que ele ainda hoje faz em nosso meio. E onde nós testemunhamos isso, irmão Hermélio? Vem aí às quintas-feiras orar conosco e ver os resultados. A gente tem visto, nós temos visto, tá? Milagres acontecer. E aí, o testemunho do milagre que eu posso declarar para vocês mora comigo. Mora comigo, por quê? Porque foi desenganada, foi dada uma semana de vida àquela que há 13 anos se passaram. E ela está aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estava com ela num procedimento onde uma oficial de uma patente elevada de uma área militar, médica, após fazer o procedimento, virou para ela e falou assim: procura o seu Deus, porque eu não tenho nada mais para fazer por você. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Procura agora o seu Deus, porque da minha parte, eu lhe dou uma semana de vida. E ela virou para aquela médica e falou: tá bom, se é a sua orientação, eu vou procurar o meu Deus. Já se passaram 13 anos. E o nosso Deus, Todo-Poderoso, não só tem falado aos nossos corações, mas tem se apresentado fisicamente através dos milagres que ele ainda hoje executa no nosso meio. Vem aí, às quintas-feiras à noite, vê como é um grupinho pequeno, mas um grupo que está dedicado, fervoroso, salvo uma ou outra quinta-feira, há impossibilidade, nós somos humanos. O cotidiano da nossa vida, tá? Não, às vezes, nos permite uma frequência, mas não é porque não estamos aqui que não estamos em oração. Nós proporcionamos através dos recursos da internet que participem. E isso tem acontecido. E os irmãos têm visto a resposta. Os irmãos têm entendido que realmente o Senhor não só tem falado no nosso meio, mas tem feito acontecer para que a nossa incredulidade se transforme em verdadeira fé fundamentada na palavra do Senhor, o Senhor, nosso Senhor e Salvador. Foi essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração, meus irmãos. Que sejamos mais atentos, participantes, crentes e testemunhos, através da nossa vida, de tudo quanto Deus tem falado aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.